O que a Copa do Mundo vai representar para o Brasil? Um sonho realizado ou um pesadelo ainda não contabilizado pelo enorme custo do evento? O fato inquestionável é que a Copa é uma realidade, assim como serão em breve as eleições de outubro. E é sob a Copa, com a perspectiva de eleições, que o Brasil precisa continuar a ser discutido. Para falar sobre o assunto, nós convidamos o sociólogo Demetrio Maioli. Doutor Demetrio, bem-vindo. O senhor é um otimista em relação a tudo que a Copa trouxe, de um ponto de vista, e pessimista do outro, ou o senhor pega um lado só, é ruim ou é bom a Copa? Não, a Copa é uma desgraça. A Copa é um desastre. A Copa é lamentável em vários aspectos. A Copa, desde que a FIFA decidiu fazer a sequência de 4 Copas, África do Sul, Brasil, Rússia e Catar, nesses países, ela se transformou muito mais do que era antes num negócio que não é bom para as sedes, que não é bom para os países que recebem a Copa, mas que é muito bom para a própria FIFA, para os patrocinadores da FIFA e para um grupo de empresários que se beneficiam dos negócios da Copa, um pequeno grupo de empresários que se beneficiam dos negócios da Copa. É ruim para o Brasil porque a Copa foi pensada como um momento de coroamento de um processo político e não como um momento de avanço social e econômico e de infraestruturas do país. É ruim para o país porque ela implica um desvio muito grande, imenso, de recursos públicos para finalidades erradas, para construir estádios, para construir arenas. Esses recursos públicos que não foram aplicados nos lugares corretos produziram uma reação popular anti-Copa. Hoje a maioria das pessoas acham que foi um erro fazer a Copa no Brasil e as pessoas estão certas. Foi um erro fazer a Copa no Brasil. A Copa é uma desgraça também porque nós chegamos a uma situação onde o ambiente político do país nos últimos 12 meses, desde junho do ano passado, desde depois de junho do ano passado, é um ambiente tal no qual manifestações minoritárias param cidades inteiras, transformando a população dessas cidades em reféns de pequenos grupos de manifestantes. Eu digo depois de junho, né? Não são mais as grandes manifestações de junho. Uhum. E isso fez com que o governo resolvesse militarizar as sedes da Copa durante os 30 dias da Copa para garantir aquele direito que devia existir sempre, que é o direito de ir e vir das pessoas. Constitucional, então, diga-se de passagem. Então, durante a Copa, esse direito vai ser garantido pela militarização, pelo uso do Exército diretamente na manutenção da segurança pública. Milhares e milhares de soldados são mobilizados junto com a PM nas cidades. Depois tudo volta ao normal. Então, a Copa é um grande momento de exceção no país. É um grande momento de exceção do ponto de vista da segurança pública, de exceção do ponto de vista da circulação das pessoas nas cidades, de exceção do ponto de vista da ideia de que se congela um país para fazer uma comemoração e depois o país volta ao normal, né? Ela é exceção também do ponto de vista das leis. Foram criadas leis especiais para a Copa, né, produzidas pela FIFA. Isso é ingerência na soberania do país? Como é que você chamaria isso? Veja, eu não diria que isso é ingerência na soberania do país. Isso é o argumento daqueles que dizem que o problema todo é a FIFA. O problema não é a FIFA. O problema é que o governo se associou à FIFA nos termos da FIFA. Então, não adianta a gente culpar o Jerome Valk, né, que virou o inimigo nacional número 1. Não adianta culpar a FIFA. O governo convidou a FIFA para assumir o poder no país durante a Copa do Mundo e, em certos aspectos, em toda a preparação para a Copa do Mundo. Então, o problema somos nós. De onde vem, me permita insistir no assunto, de onde veio, então, essa magia com a Copa do Mundo?
Levando-se em conta a realidade brasileira, as duas realidades, uma dessa aproximação com o futebol, e a Copa do Mundo é o maior evento de futebol do mundo, é o que mais chama atenção, é a maior audiência do mundo, e a realidade brasileira é essa que nós vivemos no dia a dia. Por que uma se sobressaiu à outra na aceitação das pessoas? Evidentemente que o governo tem um marketing com isso, né? O governo foi lá e convidou a FIFA para vir aqui, podia dizer não, como a Colômbia uma vez disse não, porque achou que não tinha condições, por todas as razões que alegaram, mas enfim, disseram não. De onde veio essa magia de aceitar a Copa do Mundo? Bom, veja, não é magia. Houve um cálculo político. Num certo momento, quando o Brasil vivia, né, um período de grande crescimento econômico em função da conjuntura internacional, né, Lula estava na presidência, imaginou que a Copa do Mundo funcionaria como o coroamento de um longo período de poder lulopetista e como uma grande festa que misturaria o verde e amarelo do Brasil com o vermelho do PT nessa celebração da sua própria personalidade, né? Nada disso aconteceu porque a conjuntura mudou, porque o ambiente do país em relação ao governo mudou, porque o otimismo infundado deu lugar a um pessimismo até exagerado demais, né? E no lugar dessa grande comemoração, o que nós temos é esse anticlímax. A Copa é um grande anticlímax. Ela marca o fim de um ciclo econômico, o fim de um ciclo político no país. Não é um acaso que Lula não vá à abertura da Copa. Ele quer que as vaias sejam reservadas a Dilma Rousseff, ou que as vaias inevitáveis fiquem com Dilma Rousseff e não atinjam a ele. É um ato de covardia, por outro lado, né? A Copa foi produzida por uma decisão de Lula, junto com o Ricardo Teixeira, então presidente da CBF, em acordo com a FIFA. Dilma Rousseff tinha pouca importância aí. Quem vai ser vaiada vai ser ela. Mas, enfim, é um ciclo que termina. Onde entra a culpa do cidadão lá em 2007, quando não fez manifestação contra a Copa, quando ainda era possível evitar? Veja, não adianta culpar o cidadão pelas culpas que o governo tem. O governo, quando disse que a Copa seria no Brasil, disse também que o dinheiro público seria reservado para obras de infraestrutura que iam modificar a cara das cidades brasileiras. As obras de infraestrutura não se completaram, grande parte delas foi abandonada no meio do caminho e jamais se completará, e o dinheiro público foi aplicado nos estádios, quando o governo, naquela época, disse que o dinheiro público não seria aplicado em estádios. Então nós estamos reagindo a uma mentira, então. Há uma mentira. Não estamos reagindo à Copa do Mundo. Há uma mentira. Você pode dizer que alguns analistas disseram, eu cheguei a escrever isso naquela época, que era mentira, né? Mas o que o governo anunciou para a população foi uma coisa completamente diferente. Anunciou-se para a população uma Copa como a da Alemanha, onde o dinheiro público vai para os bens públicos e o dinheiro privado vai para os bens privados, né? Era mentira, não foi isso que aconteceu. Depois foi ficando claro, né? O clamor popular veio não quando ficou claro isso, veio depois. Veio quando um ciclo econômico terminou, veio quando ficou evidente para grande parte da população, eu diria para a maioria da população, que esses 10, 12 anos de euforia política foram anos onde o Brasil consumiu muitos bens privados, aumentou a capacidade de consumo, aumentou a renda da população, etc., mas não se criaram os bens públicos que permitiriam dizer que o Brasil tinha mudado de estágio de desenvolvimento. Não se criaram os bens públicos na área de educação, na área de saúde, na área de segurança, que permitiriam dizer que o Brasil mudou de patamar de desenvolvimento. Então, esse conflito entre o crescimento do consumo de bens privados, de geladeira, de carro, né, ligado ao crescimento da renda, e o não crescimento dos bens públicos, né, é que produziu as manifestações de junho do ano passado, né, e que revelaram uma consciência política interessante da população, dizendo o seguinte: nesses 10 anos nós não fizemos o que devíamos fazer, nós perdemos uma grande oportunidade
que foi dada pelo cenário internacional e que foi dada por um crescimento do PIB e da renda muito grande. Nós perdemos essa oportunidade. Ela não aparece toda hora. Quando o senhor diz fomos vítimas de uma mentira, porque o Estado estava prometendo uma coisa e acabou entregando outra, com uma conta muito maior que não deveria ser paga pelo erário, até porque, por fazer de última hora, inclusive, as coisas ficam mais caras, isso é no mundo inteiro, no Brasil é só exponencialmente maior, mas é tão caro quanto, às vezes bem maior. Mas, diante dessa realidade, o senhor vê que a Copa que era para ser o coroamento de uma gestão pode ser talvez o início de uma nova, essa palavra ela parece estar cansada, mas eu vou insistir nela, de conscientização de que isso aqui é um país que tem que se desenvolver e acabou o recreio? Já foi, isso já aconteceu, você tem razão, e isso já aconteceu. A Copa não foi a Copa que produziu isso, mas a Copa apareceu como símbolo, apareceu como signo, né, daquilo que não deve ser feito, como símbolo de erros, né, que foram constantes nos últimos 10 anos, como um símbolo de um modelo de crescimento do país, que é um modelo de crescimento do país não baseado nos bens públicos, baseado em bens privados. A Copa acabou sendo o apito de uma panela de pressão. A panela de pressão já existia, as pessoas já estavam percebendo isso, e quando as câmeras da Copa das Confederações chegaram no Brasil, as pessoas saíram às ruas para dizer isso. Só não sairão às ruas, e acho que não sairão, como saíram em junho do ano passado, porque as ruas foram ocupadas por grupos minoritários, violentos, autoritários, vândalos e depredadores, que afastaram as centenas de milhares de pessoas que saíram nas ruas em junho do ano passado do espaço público, né? É por isso que a Copa será um lugar onde o que você vai ver principalmente são polícias militares, soldados e pequenos grupos de vândalos tentando criar confusão, né? Isso não muda a percepção da maioria da população. A maioria da população está olhando para essa Copa como quem olha para uma síntese de erros que nós cometemos. Onde é que entra a imprensa, a mídia nesse aspecto? Que, claro, boa parte, inclusive, tem compromisso, comprou os direitos de transmissão, é um evento que para eles sim é privado, eles precisam do evento e vendem publicidade e precisam fazer aquilo acontecer e acontecer da melhor maneira. Mas onde é que entra a análise midiática desse assunto todo? Veja, vamos separar duas coisas, mídia e jornalismo, que são duas palavras que têm sido confundidas pelos inimigos do jornalismo. Mídia é toda a indústria de comunicação. Jornalismo é uma parte específica dessa indústria de comunicação que tem regras particulares, que tem princípios especiais, né? Eu acho que o jornalismo foi relativamente bem na cobertura de todo esse processo da Copa. Eu acho que o jornalismo, desde o começo, foi mostrando que a Copa não era como o governo estava falando que era. A mídia é outra coisa. A mídia quer transmitir a Copa, a mídia tem os direitos de transmissão, a mídia está ligada aos patrocinadores da Copa, que são patrocinadores desse grande evento de mídia, né? Então a mídia está fazendo o papel dela, que é a indústria do entretenimento. A mídia é uma indústria do entretenimento. O jornalismo é outra coisa, e se você pegar os grandes jornais do país, se você pegar mesmo os jornais de meios eletrônicos de comunicação, pelo menos alguns deles, você vai ver que desde o começo foi sendo mostrado, reportado que, bom, entrou dinheiro público onde não devia entrar. A obra que devia estar pronta acabou não ficando pronta. Então, na verdade, eu acho que o jornalismo não foi mal na jogada. E a mídia fez o papel que se esperava dela. O senhor acha que Copa influencia, seja qual for o resultado, na vontade do eleitor, que vai ser manifestado em outubro, obrigatoriamente, por causa do voto obrigatório? Não. Eu acho que, se a tua pergunta é como eu imagino que seja, o resultado da Copa no campo, na minha opinião, não tem nenhuma influência eleitoral. Isso é um mito, isso é uma lenda que se repete Copa após Copa.
Nós já tivemos o Brasil vencendo Copa e o partido no governo perdendo eleições. Nós já tivemos o Brasil perdendo Copa e o partido no governo ganhando eleições. O eleitor sabe distinguir o resultado esportivo de uma competição nos campos da disputa eleitoral. Na minha opinião, não há relação entre essas duas coisas. Há sim uma relação da Copa como evento de mídia, de negócios, etc. Que acordou a população. Claro, com as eleições, que simbolizou, não é a Copa que acordou, as pessoas acordaram antes, mas a Copa ela acabou servindo para coagular toda uma série de insatisfações que apareceram antes dela. Então, nesse sentido, a Copa já foi perdida pelo governo. A Copa já foi perdida porque, se você pega as pesquisas de opinião pública, a maioria diz que está errado, que ela não devia ter sido realizada aqui, que ela não foi feita do jeito certo, que os aeroportos não estão prontos, que a mobilidade urbana não melhorou, aliás, piorou, e por aí afora, né? Que os recursos públicos foram usados errados. Mas eu acho que a Copa do campo não tem impacto sobre as eleições. Eu sei que essa minha opinião é uma opinião minoritária. Eu sei que não adianta demonstrar através de várias outras Copas que não tem relação, porque as pessoas acham que tem relação. As pessoas que estão achando que isso pode ser um problema porque reclamam da situação do país e querem não torcer a favor do time, eu estou falando da seleção de futebol, aqueles 11 que vão em campo e mais as reservas, essa ligação, então, para quem está se sentindo convencido a não torcer pelo Brasil, o time, porque acha que o Brasil, país, vai piorar se esse Brasil do time ganhar, essas pessoas podem começar a torcer a favor do país, então? Pois é tão, veja, é tão curioso isso. Eu já tenho uma idade suficiente para ter vivido a Copa de 1970. Eu tinha 11 anos na Copa de 1970. E eu me lembro que amigos dos meus pais, etc., pensavam em torcer contra, e até pareciam torcer contra o Brasil, porque a vitória na Copa de 70 favoreceria a ditadura. E é muito curioso ver em 2014 pessoas falarem aquilo que se falava em 1970. Bom, 44 anos depois. Exato. Em 1970 podia até ser verdade que a vitória do Brasil nos campos favoreceria a ditadura, porque era uma ditadura. Essa é a diferença. Então, numa ditadura, a vitória esportiva do time pode favorecer sim o regime, porque não existe a crítica, porque não existe a liberdade de expressão, porque não existe a pluralidade de opiniões. Numa democracia isso não acontece, né? Mas eu lembro que em 1970 essas pessoas que iam torcer contra o Brasil depois não conseguiram torcer contra o Brasil. Elas acabaram torcendo a favor do Brasil mesmo em 1970. Então eu sugiro que o pessoal que agora em 2014 diz que vai torcer contra o Brasil, deixe de bobeira, né? Torça como o seu coração mandar, portanto a favor do Brasil, no caso 99,9% das pessoas, e separe a competição esportiva da disputa política. São coisas diferentes, né? Eu vou torcer para o Brasil, sem grande entusiasmo, não por causa da situação política, mas porque há muito tempo eu acho o futebol jogado por aí um tanto chato. Por razões também futebolísticas. Isso é outra coisa, tem a ver com a minha idade, tem a ver com o fato de que eu vi outro futebol ser jogado. Mas eu vou torcer para o Brasil, só faltava essa. Demetrio, obrigadíssimo.